começar, eu ontem falei um pouco sobre alguns conceitos básicos, né? Sobre o que são planetas, planetas anãos e pequenos corpos do sistema solar. Depois fizemos uma introdução aos asteroides, todos os grupos de asteroides, famílias de asteroides, cometas, sim. Hoje vamos ver um pouco como é que se faz toda essa parte observacional, como é que se obtém os dados. Vamos falar sobre um projeto daqui do observatório chamado o projeto Impacton. E falaremos também como é que se faz o processamento das imagens, a análise de dados, como é que se determina o período de rotação de um asteroide, como se determina a orientação do eixo de rotação, como se determina também a forma do asteroide, seu diâmetro, sua composição química superficial. Sim? Bem, o projeto Impacton, o nome vem das siglas de Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra do Observatório Nacional. Esse projeto começou no ano 2005 e teve a ideia de criar um observatório que fosse dedicado só à observação de pequenos corpos do sistema solar, fazendo ênfase na observação de NEOs, sim? Que são objetos, como vimos ontem, que se encontram nas proximidades da Terra. Esse observatório é monitorado desde aqui do Rio de Janeiro, aqui no observatório, mas o telescópio se encontra em Pernambuco, tá? Ele se encontra na proximidade do Rio São Francisco, se encontra a uma altura de 390 metros, ele tem um código, todos os observatórios ganham um código, o código dele é Y28, as temperaturas aproximadas se encontram entre 26 graus e 35 graus, e o SIN, que é uma medida da visibilidade, é em torno de 1,5 segundos de arco. Tá? Acá vocês veem a cúpula, aqui é a sala que quando a gente vai, fica nessa casa, mas aí também se encontra a sala que faz o monitoramento da cúpula. Como vocês podem ver, em volta dele não tem nada, tá? Você vê aqui que é caatinga, sim? É bem árido, tá? Bem, na nossa cúpula tem uma altura aproximadamente de 7 metros e de diâmetro de 5 metros. Ela abre, tem duas comportas, né? Uma abre nesta direção, a outra se encontra na parte de cima e abre nesta outra direção. É fibra. Ela tem um sistema de refrigeração também e é controlada de forma automática, tá? Dentro dela se encontra o nosso telescópio, um telescópio Cassegrain clássico, que tem o seu espelho, que se encontra aqui, tem um diâmetro de 1 metro. Essa caixinha que vocês observam aí, temos aqui ampliada, é a nossa câmera CCD. Ela tem um sistema de esfriamento eletrônico
que mais ou menos atinge menos 30 graus, sim? Esta parte em preto é um sistema de filtro. A gente tem dois sistemas de filtros, o filtro Sloan e o filtro Johnson-Coulson. Além disso, devido a que as observações são feitas de forma remota, a gente precisa ter uma ideia de quais são as condições meteorológicas na noite que a gente vai observar, sim? E, além dessa estação meteorológica, a gente conta também com uma câmera All Sky, o qual permite saber a quantidade de nuvens que a gente tem, tá? Também contamos com um sensor de chuva, o qual permite que se começar a chover, a trapeira fecha de forma automática, tá? Bem, uma vez que vocês têm essa parte instrumental, que é fundamental, vocês precisam saber o que coisa vocês vão observar, sim? Para isso, anteriormente tinham uns catálogos, eram uns livros, mas na atualidade fica bem mais fácil, vocês podem acessar a catálogos que já se encontram disponibilizados na internet. O site que a gente usa é um site da NASA, do Jet Propulsion Laboratory, e o sistema que a gente faz é o seguinte. Vamos ver se a internet está boa. Vocês podem colocar aqui, tá? Vocês conseguem aqui editar e simplesmente colocam o seu observatório. No nosso caso é Y28. Tá? Já ele vai reconhecer, né? Além disso, vocês podem especificar aqui o tipo de observação que vocês vão fazer, tá? No nosso caso é no óptico. A data e o horário, tá? Vocês podem modificar essa parte aqui também. Outra coisa. Depois. Ficou confuso aqui. Isso aqui, Windows, não. Aqui vocês colocam o ângulo mínimo de elevação do telescópio. Lembrem que o telescópio nunca pode ficar muito baixo. Sim? Vocês têm, aqui vocês vão ter o horizonte. Sim? E o telescópio precisa ter mínimo 15 graus de elevação. Tá? Como mínimo. A gente, no nosso observatório, usa mais ou menos 18. E aí vocês podem mudar isso, tá? Podem mudar também o mínimo tempo de exposição, que vai ser o tempo que vai ficar pegando os dados, sim? E aqui vocês podem limitar também o tipo de objeto que vocês precisam observar. Então, se a gente quer observar NEOs, vocês especificam, sim? Aqui também vocês podem mudar de asteroides a cometas. Nesta outra parte, vocês podem limitar mais ainda. Dentro dos NEOs se encontram
diferentes subpopulações, dentro dos quais se encontram os sátiras, os átens, os Apolo e os Amor. A gente poderia aqui botar Amor. E aqui podemos também limitar o diâmetro do objeto que queremos observar. Por exemplo, tá? Tem vários parâmetros, né? O diâmetro, o albedo, períodos de rotação. E aqui vocês podem especificar que vocês querem observar aqueles que sejam maiores do que 1, por exemplo, tá? E aí gera uma lista de objetos que vocês podem observar hoje, tá? A vantagem que tem esse site é que ele dá diferentes características, sim, do objeto nesse dia. Por exemplo, para este objeto, essa coluna especifica a hora, o tempo no qual ele sai do horizonte, tá? Que ele é visível. Esse asterisco, o que significa é que nesse horário ainda está escuro, tá? Nessa região. Essa parte daqui é o horário no qual ele se encontra na máxima altura. Vocês sabem que o objeto vai sair nesta direção e vai se ocultar nesta outra, tá? Então, ele vai sair às 17h10 daqui, no tempo universal, e vai se ocultar neste horário aqui, às 2h59, nesta outra direção. E a máxima altura, que vai ser quando ele chegue aqui, sim? Vai ser às 22h04, tá? E o máximo tempo de observação vai ser de 5 horas e 14 minutos, tá? Aqui nos dá também a ascensão reta e a declinação do objeto, o qual é fundamental para poder encontrar esse asteroide, tá? E aqui nos dá também a magnitude, que como vocês sabem, é uma medida do brilho do objeto. Nesta outra parte, nesta outra coluna, nos dá a distância heliocêntrica e aqui a distância à Terra, tá? Distância ao Sol, distância à Terra. Deixa eu ver. Com o Windows fico lento demais. E nesta outra parte, nos dá alguns ângulos, sim? Esse ângulo daqui é o ângulo, a oposição, o ângulo de face, perdão. E esse outro ângulo é o ângulo, acho que é com a Lua. A Terra, o objeto e a Lua. Sim. Então, como eu falei, esse ângulo de aqui é o chamado ângulo de face, que é o ângulo formado entre o objeto, a Terra e o Sol, e esse outro é o ângulo formado entre o objeto, a Terra e a Lua, e a latitude galáctica, tá? Bem, tendo isso, é possível, posteriormente, vocês podem
clicar em cima do objeto e vocês vão ver algumas características, tanto orbitais quanto propriedades físicas desse asteroide. Sim? Aqui nos dá então a excentricidade, o semi-eixo maior, a distância perihélica, a inclinação, o ângulo nodo ascendente, entre outros parâmetros orbitais. Aqui o último é a distância férica. Tá? Como falei, também nos dá algumas características físicas. Essa parte é bem interessante porque vocês conseguem ver se já esse objeto tem sido observado, analisado, sim? E neste caso, vocês veem que já foi determinado o diâmetro desse objeto, foi determinado o período de rotação, foi determinado o albedo, as cores, B-V e U-B, e também o tipo espectral. Então, este objeto está bem analisado, e vocês têm aqui as referências, onde provavelmente vai aparecer como foi determinado cada um desses parâmetros. Sim? Posteriormente, se vocês quiserem, eu posso dar Armando também, quando passe a apresentação, posso dar o endereço. Tá? De qualquer forma, fica bem fácil, vocês colocam em Google, vocês podem colocar aqui small body of the solar system. GPL. E deveria ser o primeiro. Tá? Aí aparece nesse site diferentes aspectos, diferentes coisas que vocês podem procurar. Aqui em cima vocês podem colocar o nome do objeto, 2005 TF, por exemplo. Tá? E aí vai dar as características. Sim? Bem, além de ele mostrar os parâmetros orbitais, os parâmetros físicos, vocês podem ver aqui também as datas onde ele tinha a máxima aproximação à Terra, sim? E nesta parte vocês podem ver também a órbita do objeto, sim? Tá? E tem aí a animação. Tá? No caso desse objeto, vocês veem esse daqui, o cinza. Tá? Vocês observam a órbita de Júpiter, a órbita de Marte. Esse objeto se encontra além da órbita de Marte, entre a órbita de Júpiter e a órbita de Marte. E vocês veem que ele tem uma inclinação diferente à inclinação dos planetas. Tá? Aí vocês também, acho que dá para salvar o vídeo, né, a imagem e tal. Bem. Agora... Bem, além desse site, que é o mesmo que eu estou mostrando aqui, tem alguns outros sites que a gente usa na hora de fazer a observação. Esse site daqui é do Minor Planet Center. Essa instituição é a mesma que dá os códigos dos observatórios. Sim?
E cada vez que se dá um nome para um asteroide, são eles os que se encarregam de fazer essa nomeação, tá? E vamos ver, aqui tínhamos que o objeto que podia ser observado hoje é 887 Alinda. A gente pode colocar aqui 887. E a data de observação hoje é 2022, 8. Eles escrevem geralmente ano, mês, dia, tá? E hoje é o quê? 10, certo? Depois colocamos um AT do tempo, 210000. E queremos que a saída seja de 100 linhas, por exemplo. O intervalo de tempo vai ser de 10 minutos. O código do observatório, já sabemos que é Y28. Aqui, ó, se vocês têm a longitude, ou seja, vocês não têm um observatório, mas vocês têm um telescópio, sim? Vocês podem dar a longitude e a latitude na qual vocês se encontram e a altitude, sim? E aí ele vai gerar também a lista. E posterior a isso, vocês podem especificar aqui o movimento, ou seja, a velocidade do objeto e a direção, sim? Esse parâmetro é bem interessante na hora que vocês queiram que o telescópio faça um segmento desse objeto. Esse parâmetro vai ser importante porque essa vai ser a mesma velocidade que precisa o motor do telescópio seguir a esse objeto, tá? Então, vocês, vamos colocar aqui, que separe a ascensão reta. Essa parte daqui é para que os objetos que se encontram, ou seja, se o objeto se encontra no dia, eles não apareçam, tá? E os objetos que aparecem por baixo do horizonte também não aparecem, porque não faz sentido. Vocês, se eles se encontram por baixo do horizonte, vocês não vão observar, certo? Lembrem que o horizonte é essa parte daqui, sim? Vocês vão conseguir observar só essa região, sim? O que se encontra por baixo, vocês não conseguem, certo? Então, eu falo aqui para tirar todos aqueles que se encontram por baixo, tá? E deixa eu ver, acho que está pronto. E aí, geramos os nossos dados, tá? Aí temos o nome do nosso objeto, 887 Alinda. Temos uma primeira coluna que nos dá a data, sim, 2022, 8/10, e o horário, em horas, minutos, segundos, 21 horas, 0000. A ascensão reta e a declinação do objeto, sim? Novamente aparece aqui o delta é a distância que tem esse objeto à Terra, R é a distância que tem ao Sol. Esse daqui, esses dois de fato, são ângulos formados entre o objeto, a Terra e o Sol. Esse daqui é a magnitude no visível. Esse daqui é o movimento do objeto no céu, tá? Em minutos de arco por minutos, tá? E essa outra parte nos dá o azimuth e a altura, sim? Então, vocês vão conseguir saber também, além de ter a ascensão reta e declinação,
vocês vão saber a altura na qual se encontra o objeto. E como já tinha falado, já tinha comentado anteriormente, isso aqui é bem importante na hora de fazer a observação, porque vocês não podem nem observar por baixo, no nosso caso, de 17, e já fica puxado para o telescópio. Nem por baixo de 17, nem por cima de 80, ou seja, vocês não podem colocar o telescópio totalmente vertical, tá? Porque o espelho, como você vê na imagem, fica na parte de embaixo, tá? Então, se vocês colocam nesta direção, todo o peso vai ficar no espelho, tá? Então, por causa disso, a gente tenta não subir por cima de 80 e assim, se o objeto é muito interessante, a gente pode forçar, mas tentar não passar disso, tá? Então, esse parâmetro daqui é interessante, que não dá o outro site. Isso daqui é a altura ao Sol, tá? Quando ele é negativo, é porque está escuro. Ele se encontra por baixo do horizonte, tá? Então, em toda esta parte é porque ainda está escuro, tá? Aqui vocês têm o ângulo entre a Terra, o objeto, e a Lua. A distância angular também do objeto à Lua. Esse parâmetro é interessante também porque se vocês têm a Lua por perto, o brilho dela vai afetar também a observação, tá? Então vocês tentam o máximo possível que o objeto se encontre um pouco distante da Lua, tá? Se não tem jeito e o objeto é interessante, tá? A gente vai, tá? E aqui a altura também da Lua, tá? Tá. Bem, além desse site, temos esse outro site que nos dá, de forma gráfica, a altura do objeto, tá? Ele aqui nos mostra qual é o horário. Você tem altitude como função do tempo, tá? Essa linha daqui, tracejada, nos mostra quando já se encontra totalmente escuro, sim? E a gente é possível começar a fazer a observação. Essa linha sólida aqui nos mostra as 24 horas em tempo universal. E essa outra linha tracejada aqui nos mostra o final da noite. Sim? E essa curva é a curva que faz no céu o nosso objeto. Sim? O objeto que vamos observar. Então, neste site nos mostra de forma um pouco mais clara, por causa do gráfico. Por exemplo, a gente poderia pegar o objeto tipo às 24h30 em UT, tá? Por quê? Porque a altura dele já atinge os 20 graus, sim? Ele depois começa a subir no céu, começa a subir, chega quase até 80 e depois desce novamente, tá? E aqui já para a observação, sim? Bem, uma vez que a gente tem a lista de objetos que vai a observar, a gente precisa de algumas imagens de calibração, sim? Por quê? As nossas imagens de ciência sempre vão ter erros, vão ter contaminação, sim? Causado pelo próprio dispositivo, pelo próprio telescópio. Um desses erros é causado pela óptica do telescópio. Vocês têm imperfeições, vocês podem ter poeira, um monte de coisa, tá? Essas imperfeições vocês conseguem tirar com uma imagem que a gente gera, que se chama FLET. Como você consegue
fazer essa imagem? Vocês têm, geralmente se coloca na cúpula do telescópio, vocês têm uma tela branca, sim? Apontam o telescópio na direção dessa tela e fazem a imagem, tá? A gente geralmente faz 10 imagens, depois faz a média. E dessa forma vocês conseguem essa imagem. Uma outra técnica, que eu gosto um pouco mais, mas leva mais tempo, é que ao invés de vocês apontar o telescópio na direção de uma tela, vocês abrem a cúpula, apontam o telescópio bem quando o sol já está tipo 6 horas por aí, sim? Em direção contrária ao sol. Se o sol se encontra nesta direção, sim? No oeste, aí vocês vão colocar o telescópio nesta outra direção. Aí, o que vocês estão fazendo? Vocês vão ver no céu, vocês vão ver que ele vai ficar branco, sim? E bem mais uniforme do que vocês obtêm numa tela branca, tá? E por causa disso eu gosto mais desse jeito, mas leva um pouco mais de tempo. Às vezes a gente precisa fazer as imagens um pouco mais rápido e o jeito é usar a tela, tá? Uma outra imagem que a gente usa são os dark. Como eu falei no começo, a gente faz o esfriamento do telescópio usando um método eletrônico, sim? Bom, vocês verão que o telescópio está num local muito remoto. A gente não teria como ficar levando nitrogênio, sim? O nitrogênio leva a temperatura do telescópio mais ou menos a menos 70 graus por aí, enquanto que o dispositivo, usando o método Peltier, vocês conseguem mais ou menos menos 30, menos 32, tá? Então sempre vocês vão ter uma contaminação nas imagens causada pela eletrônica. Se vocês vão ter o que chamamos de pixels quentes, tá? Devido ao aquecimento, tá? E a gente precisa tirar essa informação também, porque uma informação da eletrônica não é uma informação real, sim? Como que se faz essa imagem? O próprio telescópio cria as imagens, você seleciona Dark, ele vai criar a imagem. Geralmente a gente procura fazer imagem Dark com o mesmo tempo de exposição que as imagens flat e que as imagens ciência. As imagens ciência são já as imagens do objeto, sim? Por exemplo, a gente pode usar um tempo de exposição para o objeto de 100 segundos. Então, fazemos também um dark de 100 segundos, tá? Para conseguir assim tirar, porque enquanto maior seja o tempo de exposição, mais brilhante vai ser esses pixels, tá? Por último, temos umas imagens que são chamadas de bias. Essas imagens conseguem tirar o erro causado pela leitura do telescópio, sim? Esse erro de leitura se cria também uma imagem com um tempo de exposição, a gente fala que é zero, né? Mas na prática não é zero, é bem curto. E dessa forma conseguimos tirar também todos esses erros causados pela leitura do CCD, tá? Da câmera. Feito isso, vocês apontam o telescópio, fazem a imagem e obtêm esse tipo de imagem, sim? Como já falei, inicialmente vocês veem que tem os pixels quentes, tem também a parte da óptica e precisam tirar isso.
Uma vez que se tira essa informação, vocês conseguem uma imagem um pouco mais limpa, sim? Além disso, neste caso, vocês podem ver essa linha horizontal. Essa linha daí é uma linha de pixels mortos, sim? Que é devido ao próprio dispositivo, sim? A gente consegue também, com alguns programas, vocês tirar essa linha. A gente pode pegar aqui em torno do pixel morto, vocês pegam as regiões mais próximas, faz uma média e consegue substituir. Eu, pessoalmente, não gosto, porque vocês estão introduzindo também uma imagem que não é real, tá? Vocês estão criando aí uma imagem com o que vocês têm no entorno, tá? Mas para efeitos bonitos, né, que fique mais artístico e tal, é um jeito de fazer, tá? Existe a forma de fazer isso. Bem, feito isso, vocês precisam também identificar o nosso objeto, tá? Lembram que ontem tínhamos falado que no começo se considerava que todos aqueles objetos que se movimentavam no céu eram planetas, sim? Mas isso acontece também com os asteroides. Todos eles se movimentam no céu, considerando as estrelas que são fixas entre elas, sim? Então, aí vocês veem o pontinho, mas como é que a gente identifica que é o nosso objeto? Porque vocês veem um monte de pontos, certo? Aí vocês fazem várias imagens. O primeiro é que a gente tem um catálogo, sim? Aí vocês mais ou menos veem, tá, todas essas daqui são estrelas, porque se encontram no catálogo, enquanto esse daqui não. Se o objeto é conhecido, elas também existem catálogos para asteroides, onde a gente sabe em que tempo ele tem que posição, sim? Mas o objeto poderia ser novo também, sim? E aí não tem como aparecer num catálogo, tá? A gente, o que faz é que cria várias imagens. A gente pode colocar com um tempo de exposição de 90 segundos e criamos várias imagens. A gente faz um blink dessas imagens e vemos que ele de fato se mexe, certo? Aí vocês podem ver que ele se movimenta, tá? Então, dessa forma, a gente consegue identificar onde é que se encontra o nosso objeto, tá? Feito isso, uma vez que vocês reconhecem o seu objeto, vocês precisam também fazer a fotometria, que significa medir a luz desse objeto e como ele muda no tempo, sim? E com isso vocês conseguem fazer vários tipos de cálculo. Entre esses cálculos, vocês podem encontrar o período de rotação desse objeto, vocês podem encontrar a orientação do eixo de rotação, vocês podem ter algum conhecimento da forma do objeto, entre outros parâmetros, tá? Para isso, vamos ver como é que se encontra configurado o asteroide, a Terra e o Sol, sim? Nesta imagem, vocês podem ver o nosso asteroide. Vocês já sabem que ele é simplesmente uma rocha espacial. E ele vai rotacionar também em torno ao seu eixo, sim? Mas a gente observa, na verdade, o brilho que é refletido pelo asteroide que vem do Sol, tá? Então, dependendo da configuração espacial que vocês têm desses três objetos,
vocês vão conseguir observar. Sim? Dessa forma, vocês têm um ângulo principal aqui, que se chama o ângulo de face, que é o ângulo formado entre a Terra, o asteroide e o Sol. Esse parâmetro é chamado de alfa. Tá? Além disso, vocês têm a orientação do eixo de rotação com o ângulo de visada, sim? Que é esse ângulo θ. E esse ângulo θ vai nos dar uma ideia do tamanho do objeto. Sim? Por quê? Vamos ver aqui nesta outra imagem. Vocês têm, isso daqui seria a Terra, sim? O local onde vocês estão observando. E se esse ângulo θ, que é chamado o ângulo de aspecto, é igual a zero, vocês vão observar sempre, por exemplo, se esse daqui é o nosso asteroide, vocês vão observar sempre um ponto. Sim? Sempre. Ele se encontra rotacionando, mas sempre vocês vão observar o mesmo. Sim? Mas, se o ângulo de aspecto é igual a 90 graus, o que vai acontecer? O objeto vai se encontrar rotacionando e vocês vão observar aqui uma área maior, sim? E assim, quando ele rotaciona, vamos observar uma área menor. E assim vai. De novo, área maior, área menor, e assim vai. Sim? O que significa é que vocês vão observar uma mudança no brilho desse objeto. Tá? Se o ângulo dele se encontra entre 0 e 90, vocês observam que a amplitude dele diminui. Sim? Quando o ângulo de aspecto é igual a 90 graus, vocês observam a máxima amplitude. Sim? Enquanto que quando se encontra entre 0 e 90, essa amplitude diminui. O que significa isso? Que a amplitude do objeto, de alguma forma, estaria nos dando informação da forma que tem o nosso objeto também. Sim? Se o nosso objeto é arredondado, o que vai acontecer? Vocês vão observar também este comportamento. Se é totalmente arredondado, ele vai rotacionar, mas vocês não vão ver diferenças de brilho. Sim? Então, vão obter uma linha reta horizontal também. Tá? Então, estas curvas vão nos dar informação tanto da forma do objeto quanto do eixo de rotação. Sim? Vamos lá. Então, vocês têm, ao longo da noite, vocês começam a observar o nosso objeto, criam uma imagem, criam outra. Na noite vocês poderiam ter 500 imagens desse mesmo objeto. Aí vocês precisam fazer primeiro a identificação do objeto, como já tinha falado, tiram todos aqueles erros do bias, através do bias, dark e flat, sim? Identificam o objeto, começam a fazer a fotometria, que é medir a quantidade de luz que vocês têm desse asteroide, sim? E é isso o que nos vai dar cada um destes pontinhos. Cada um destes pontos vai ser uma imagem, tá? Então vocês precisam trabalhar cada uma dessas imagens só para obter um ponto, tá? E, feito isso, vocês observam que, neste caso, a forma que ela tem é periódica, sim? O que significa que vocês poderiam fazer um ajuste de alguma função que seja periódica, tipo seno, cosseno, sim? E
Mas não necessariamente as nossas curvas vão ser assim bonitinhas, né? Elas poderiam ser periódicas, mas um pouco mais difícil um pouco mais complexa. Devido a isso, a gente faz um ajuste em série de Fourier, sim? Onde dentro deste parâmetro φ se encontra o período de rotação do nosso objeto, tá? Vocês fazem o ajuste e obtêm esse período. Além disso, vocês pegam o máximo valor da nossa curva e o mínimo valor. E com isso, vocês vão ter o quê? A amplitude dessa curva. Tá? Que são dois parâmetros que a gente pode pegar através das curvas rotacionais. Tá? Façam um ajuste e pronto. Na prática, não é tão simples assim, como falei, não ficam tão bonitinhas as curvas. De fato, neste artigo que a gente fez, vocês veem que existem alguns buracos aqui, sim? Isso aí acontece porque a gente não observou nessa parte, sim? Uhum. Sim. A gente faz um monte de períodos, depois você cria através de parâmetro de x quadrado, aí você vai vendo, vai testando. Uhum. Uhum. Ah, sim, aí mais na frente eu vou explicar também. Você pode ter, além de ter um objeto só, você poderia também ter um sistema binário, tá? E daí a gente consegue também determinar o período orbital do objeto binário, tá? Mas no caso mais simples, seria assim, tá? Então, no caso deste objeto, o objeto 2002 WP, a gente consegue determinar o seu período de rotação observando o objeto em diferentes datas, sim? Mas não necessariamente vocês vão pegar toda a rotação do objeto, sim? Vocês têm alguns momentos que vocês conseguem observar e em outros não. Sim? Bom, tendo isso, vocês fazem o ajuste e determinam o período de rotação e a amplitude. Neste outro caso, vocês veem que, na verdade, fica um pouco mais complicado. Foi observado vários dias. A curva não é muito boa, né? E, além disso, a gente começa a testar vários períodos de rotação e a gente encontra também que aparentemente tem um outro objeto passando, tá? Vocês veem uma queda abrupta aqui que é atípica, sim? E daí a gente propõe que esse objeto, na verdade, é um objeto binário, o qual foi confirmado também através de observações de radar. Tá? Bom, uma vez que a gente conseguiu observar vários dias o nosso objeto, vocês podem continuar observando ele ao longo de 3, 4 meses. Tá? Para quê? Para obter o mesmo objeto em diferentes configurações da sua órbita. Sim? Então, vocês observam uma vez, 2 vezes, ao longo de várias noites. Tá? Tendo isso, existem modelos de forma
que permitem, através desses dados, construir qual é a forma do nosso objeto. Tá? Esse daqui é a forma gerada com esses dados desse artigo para o asteroide 951, Gaspra. Tá? Esse objeto já foi, já temos imagem também através de sondas espaciais, e a gente consegue comparar os dados modelados com os dados reais. Tá? E a gente vê que é bem aproximado. Obviamente, a gente não tem textura, esse tipo de coisa, né? Uma aproximação à forma do asteroide. Neste artigo, que é de 2012, ele compara a forma de cada um destes objetos modelada, sim, com a forma encontrada, a forma real. Sim? E vemos que, a grosso modo, a aproximação é boa. Sim? Existem diferentes modelos. O último artigo que eu vi semana passada, tem um modelo agora aqui, inclui também a observação no rádio. Tá? Então, a aproximação melhora muito. Pois bem, até o momento nós temos visto como que se determina o período de rotação, a forma, a orientação do eixo de rotação, mas a gente não sabe nada sobre o tamanho desse objeto. Tá? Então, para determinar um diâmetro efetivo, a gente precisaria também ter várias observações para esse objeto, e a gente constrói um gráfico que se chama a curva de fase. Tá? Essa curva de fase simplesmente ter a magnitude reduzida. A magnitude reduzida vem dada através desta expressão, onde você vê daqui é a magnitude do nosso objeto, tá? E menos 5 logaritmo de R delta. R delta é a distância ao Sol e a distância à Terra. Então, o que vocês estão fazendo na prática é tirar toda a informação que vem tanto da distância ao Sol quanto da distância à Terra. Tá? Com isso, existem modelos já bastante antigos, onde eles fazem um ajuste para essas curvas. E o propósito de fazer esse ajuste é encontrar uma magnitude chamada a magnitude absoluta. Tá? A magnitude absoluta, no caso das ciências planetárias, é diferente ao caso de estelar. A nossa magnitude absoluta é a magnitude que tem o objeto a uma distância à Terra de uma unidade astronômica e uma distância ao Sol de uma distância astronômica, mas que também tem um ângulo de fase igual a zero. Tá? Por isso é que vocês conseguem aqui, quando o ângulo de fase seja igual a zero, a gente quer saber onde é que se encontra a nossa curva. Tá? Vocês fazem o ajuste usando este modelo, chamado inicialmente modelo HG. Foi um modelo proposto por Bauer no 89, mas ele tem ido mudando. A gente usa agora um outro modelo chamado modelo HG1G2. E ele nos dá uma medição de quanto é a magnitude absoluta do nosso objeto. Tá? Tendo isso, vocês conseguem determinar através desta equação o diâmetro efetivo do nosso asteroide. Sim? Através desta expressão, onde h sub 0 vai ser a magnitude absoluta do objeto, determinada através deste plot. V é a magnitude
medida do objeto no filtro V, e esse daqui é no filtro R, tá? Mas vemos que aqui, na parte de embaixo, vemos que temos um outro parâmetro. Esse parâmetro é chamado o albedo, tá? E o albedo é a razão entre a luz incidente, tá? E a luz refletida, tá? Na prática, nem sempre a gente tem esse valor, tá? Pelo que a gente usa uma média. E estes objetos, vocês lembram aquela parte que a gente falou das classes taxonômicas dos objetos através dos espectros, dependendo do tipo espectral, vocês sabiam, o objeto é tipo S, aí vai ter silicato. Sim? Se é tipo C, vai ter carbono. Sim? Dependendo do tipo espectral, vocês têm também o valor desse objeto. Tá? Este tipo de curvas, na prática, também não é tão bonitinha. Às vezes vocês têm aqui muitos dados que não conseguem ter. Sim? Mas é o que se faz. Como eu falei, a gente precisa, se quer um cálculo mais exato do diâmetro, vocês precisam ter este valor. E como poderíamos obter ele? Através dos espectros. Sim? No nosso telescópio, na prática, vocês conseguem fazer os espectros usando uma rede de difração, sim? E vocês conseguem fazer através de um prisma ou usar filtros também, tá? No nosso caso, como eu já tinha falado no começo, a gente tem filtros Sloan e filtros Johnson-Cousy. A diferença entre um e o outro é o centro da banda. E tendo isso, vocês conseguem definir o seu espectro, vocês têm o centro da banda de cada filtro, com isso vocês vão ter o valor no eixo X, e vão ter também a reflectância, que é calculada através desta equação, tirando a contribuição que vem do Sol, que se faz através deste termo. Tá? Com isso, vocês vão comparar cada um dos tipos espectrais, o tipo D, o tipo X, tipo C, tipo A, S, Q, V, O, sim? Vocês começam a comparar. E como vão comparar? Vocês comparam seus dados observacionais, vocês comparam com cada um deles, e aquele que tem um mínimo desvio é o que melhor se ajusta a algum destes tipos espectrais, tá? Tendo isso, como eu já tinha mencionado, cada tipo espectral tem um albedo característico. E dessa forma, já por ter o albedo, posso calcular de forma exata o diâmetro, tá? Bem, por último, que seria o ideal, a gente tendo o estudo da forma, tendo o estudo do diâmetro, tendo o estudo composicional. Composicional é também relativo, né? A gente tem que ver que o que a gente observa é a superfície, né? Tá? Então, composicional superficial, sim? A gente poderia modelar o nosso objeto e obter, a grosso modo, quais são as regiões com certas composições químicas, sim? Também poderíamos obter a temperatura superficial do nosso objeto, tendo cada um desses componentes.
Mas isso precisa de observação. Às vezes não se conta com suficiente tempo, né? No nosso caso, contamos aqui no observatório com um telescópio que é dedicado à observação de corpos menores do sistema solar, o que nos faz a vida um pouco mais fácil, porque senão a gente teria que ficar brigando por tempo de observação em outro telescópio e não é tão fácil que deem esse tempo, né? Então, para chegar aqui é um caminho longo, sim? Mas é o que a gente faz. Dentro daqui do observatório, nós fazemos diferentes tipos de pesquisa no nosso grupo, o grupo de ciências planetárias. A gente faz observação, cria este tipo de modelos, trabalha também com a parte composicional, além de usar o telescópio em Pernambuco, a gente tem parceria também no SUAR, no Chile, sim? E a gente tem parceria em Espanha também, na Itália. Então, a gente consegue bastante tempo de observação, mas sempre você tem que colocar o projeto, né? Ver se aprovam o projeto, tá? Então, a gente aqui também, a maioria é focado em asteroides, tá? Poucos trabalhamos em cometas. Na minha área eu trabalho tanto em asteroides quanto em cometas, tanto na parte observacional quanto na parte teórica de modelagem. Eu faço modelagem também de coma de cometas. Se faz também modelagem de espectro. Não sei se vocês lembram aqueles objetos que eu comentei que se encontram dentro do cinturão principal, mas que são considerados de cometas, entre aspas, né? Que são chamados de asteroides ativos. Se fazem também esse modelo para esses objetos que permitem saber, a grosso modo, de quais seriam as causas pela qual se produz essa coma, como essa coma ou essa atmosfera de poeira modifica os espectros, sim? Se trabalha também, já que a gente tem um observatório, se trabalha também na parte instrumental, sim? Então, é uma vantagem muito grande porque temos um instrumento disponível o tempo todo, tá? Bem, a minha parte foi até aqui. Se tem alguma dúvida, pergunta, comentário. Muito obrigado. Obrigado. Perguntas, dúvidas, comentários? Perguntas? Estão reclamando aí. Por favor. Eu queria saber como é feita a modelagem e se é um asteroide novo, quais são as bases que vocês utilizam para poder aplicar na modelagem para poder reconhecer ele. Tá. Se é um asteroide novo, a gente precisa passar por todas essas etapas, sim? Como eu falei, é um processo longo, sim? Para um objeto um NEO, por exemplo, poderia levar um ano para caracterizar assim, e o outro, né? Tem alguns aspectos que não dependem da gente, sim? Como é o tempo, o clima, tá? Uma outra coisa é que o instrumento em algum momento pode ter algum tipo de problema, tal, aí você não consegue observar, sim? Então tem alguns aspectos que você não depende da gente, sim?
a questão do modelo já é um modelo conhecido, não foi um modelo que a gente criou, tá? Existem os códigos, sim? Como o Armando falou, não é só apontar o telescópio, observar e pronto. Não, a gente precisa um background matemático, a gente precisa saber alguma linguagem também de computação, sim? Isso muitas vezes a gente vai aprendendo no caminho também. Quando entra no mestrado, entra na iniciação científica também, tá? E uma outra ferramenta que vocês precisam aprender, no caso de fazer observação, é aprender IRAF, tá? Que é um programa para fazer as medições, né? Então, no caso da modelagem, você tendo as curvas, você tem as suas tabelas, aí você vai precisar mexer no código, dependendo vocês têm que fazer calibração das estrelas, entendeu? E feito isso, você consegue reproduzir, obter a forma, tá? Obrigado. Bom dia. Teve uma parte que você estava falando da rotação e também acho que do formato. Não sei se é só a partir desse estudo do brilho que você tira essas informações, mas eu não entendi a partir de que informações você consegue saber o ângulo em que o objeto está rotacionando ou também o formato dele, porque seriam 2 parâmetros que você estaria estudando pelas mesmas informações de brilho, sendo que o senhor falou que esse gráfico horizontal pode tanto ser do objeto rotacionando com esse θ igual a 0, como também por um objeto mais esférico. Esférico, sim. Então, como você falou, toda a informação que a gente tira é do brilho, sempre. Sempre vai ser do brilho. Vocês têm aquelas imagens, vocês têm já o software que vai fazer a medição do brilho do objeto, constrói essas curvas, sim? E tendo vocês isso, já tem por trás toda uma matemática feita, sim? Um modelo se chama modelo convexo de esqueci o nome. Depois, quando eu lembre. Mas a ideia é a seguinte: vocês, o que dá em primeira aproximação a forma do objeto vai ser, o que dá a amplitude da curva vai ser a forma do objeto, sim? Por quê? Nem sempre é muito pouco ou muito menos provável que você esteja observando justo na direção do eixo de rotação. Sim? Então, o que você sempre considera é que essas mudanças na amplitude vão vir dadas por a forma do objeto. Sim? Quando você observa, então, um objeto que seja mais oblato, sim? Aí a amplitude dele vai ser maior, sim? Porque você vai ter uma maior área aqui, sim? Depois você vai obter uma mínima área, sim? Enquanto que se o objeto
se ele é mais arredondado, essa amplitude vai cada vez diminuindo mais, certo? Então, a ideia básica é essa, através da amplitude é a que me vai modelar essa forma, sim? E para a orientação do eixo de rotação, eu preciso de observar várias vezes na órbita para ver como mudou essa amplitude, sim? Porque vocês vão vendo, tá? Se eu observo por conservação do momento angular, vocês vão ter o objeto nesta direção sempre, certo? Sim? Mas a direção do ângulo de aspecto, ela vai mudar, sim? E é essa direção aqui, sim, a que vai me dar uma mudança nessa amplitude, tá? Então, em princípio temos a amplitude me dá a forma, mas se eu observo em várias posições da minha órbita, eu vou ter mudanças dessa amplitude. Então, basicamente, o código, o que ele considera é isso, essas variações, tá? Na amplitude também, não agora aqui, né, num gráfico só, sino as variações na amplitude. Eu tinha mais uma pergunta. Quanto ao trabalho que você realiza, você busca a partir dos seus estudos novos métodos para analisar os asteroides, ou talvez alguma anomalia em algum certo asteroide? Sim, no meu caso, na atualidade, a gente está trabalhando na caracterização dos NEOs. Vocês têm um monte de objetos que vocês não conhecem os parâmetros físicos deles. Vocês conhecem os parâmetros orbitais, a excentricidade, o semi-eixo, já isso foi determinado, sim? Mas os parâmetros físicos não são conhecidos, tá? E isso daí é importante porque vocês conseguem saber qual vai ser a composição química desse objeto, qual vai ser o tamanho, entendeu? Então, a gente caracteriza todos eles. Além disso, existem trabalhos também que fazem estudos estatísticos de cada um deles. Não sei se você lembra aquela parte da família de asteroides, sim? A família de asteroides, de alguma forma, deveria ter, se o objeto principal tinha a mesma composição, sim? Porque era um objeto primário, sim? Que vinha da formação do sistema solar. Então, você acredita que ele seja composicionalmente homogêneo, sim? Quando ele quebra, todos eles deveriam ter uma composição química similar, certo? Bom, você começa a estudar, faz um escaneio do estudo de todos eles, sim? Então, mas às vezes são muitos objetos e não consegue observar todos eles. E verifica se de fato eles têm essa mesma composição, essa família, sim? Se eles apresentam a mesma direção do eixo de rotação, por exemplo. Então, começa a fazer estudos estatísticos também, tá? Eu, por outro lado, trabalho também com modelagem da coma. Sim, qual é a forma que eles têm, mas aí já é mais teórico. Através de equações, eu coloco as equações de movimento das partículas, vejo como elas mudam no tempo, dependendo das interações, sim, e da composição de cada partícula, tá? E, através disso, vejo em teoria como muda o espectro, tá? E a gente encontrou
que os espectros daqueles objetos que comentei dos asteroides ativos, eles têm um aumento da reflectância no azul, coisa que a gente não sabia. Sim? Então, depende, né? Mas tem várias áreas que você pode estudar. Tá? Obrigado. Vocês também estudam os NEOs potencialmente perigosos, não? Também. A gente também tem Já ouviu falar dos NEOs perigosos? Explica. Sim, são objetos que se encontram bem na vizinhança da Terra e que poderiam colidir com a Terra. Tá? Então, também a gente faz uma abordagem sobre esses objetos. Tá? Obrigado. Alguma outra pergunta? Comentário, dúvida? Curiosidade? Sugestão? Pronto. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual é a principal importância de analisar esse comportamento dos asteroides se eles não são perigosos. No caso, qual é a importância de analisar o comportamento, no caso de um asteroide que não está vindo em direção à Terra? Uhum. A importância é o seguinte: vocês, em princípio, vão estudar astrometria, né? Ou seja, a posição do objeto, qual é a órbita do objeto e se ele vem na nossa direção. Tá? Mas, além disso, você precisa também ter conhecimento do tamanho, porque se ele é pequeno, sim, aí a atmosfera da Terra, se ele é muito pequeno, né, vai fazer seu trabalho atmosfera e não vamos ter problema. Se o objeto também, a composição química dele é tipo C, por exemplo, tá? Que a densidade dele é baixa e muito provavelmente você não vai ter problema, mas se você tem um tipo M, tá? Que são mais metálicos, tá? O prejuízo vai ser pior, tá? Além disso, a gente tem muitos trabalhos que gostariam de saber quais são as características químicas do objeto como tal, que minerais você tem aí, sim? E qual é o comportamento, sim, em termos da condutividade térmica, da condutividade elétrica desses materiais, que a gente teria interesse industrial também, entendeu? Então, a gente, muitas das coisas, depois, com as missões espaciais, a gente consegue testar o que a gente tem na Terra, né? E na atualidade a gente consegue agora baixar os dados e ver se bate as coisas, tá? Ok. Imagina só que vocês descubram um asteroide que está cheio de urânio. Aí vai contaminar, não? Não precisa nem chegar na superfície da Terra. Se chegar na atmosfera, já vai... Já era. Muita. Então é bom saber a composição. Por favor, Bruno. Oi, Eduardo. Obrigado Oi. pela apresentação. Foi muito boa. Parabéns. A minha pergunta é sobre a gente estudar, caracterizar os asteroides do cinturão mais próximo. Ele ajudaria a entender o próprio sistema solar? Sim, essa pergunta é bem interessante. De fato, muitos trabalham nisso também, né? Vocês têm um material que é primário, né? Ou seja, ele vem da formação do sistema solar, ele não tem uma interação de tipo
atmosférica, nenhuma mudança por causa das placas tectônicas, né? Então, você simplesmente tem uns corpos que sofrem modificações por causa da pressão de radiação, tá? Mas, através deles também, existe modelo, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Que vocês conseguem testar, existem, por exemplo, famílias de asteroides, né? Que a gente uma vez que fez os estudos para a família de Vesta, por exemplo, aí ao fazer os estudos dos espectros desses objetos, aí a gente viu que, na verdade, esse objeto tem composições diferentes, essa família, tá? E o que significa isso? Que ao ter uma composição química, uma família que em teoria não foi modificada, né? A primeira ideia que a gente tem, isso significaria então que cada um deles, ao ser diferente, ao ter uma composição química diferente, isso significa que o corpo maior estava modificado, sim, e o que na verdade você está observando é um objeto diferenciado, ou seja, ele tinha inicialmente um núcleo, sim, ele tinha uma corteza, tá? Ele tinha uma estrutura, sim, não como os objetos normais, por assim dizer, que a gente vê continuamente, né? Sino que ele, ao ter composições diferentes, se vocês observarem, não, uma parte tem ferro, mas outra, no espectro você observa um tipo S, um tipo M, um tipo C, mas todos eles são da mesma família. Aí você pensa, não, mas alguma coisa está acontecendo aqui, porque todos os membros da família deveriam ter as mesmas propriedades químicas, né? Em teoria, o mesmo tipo espectral. Aí você não vê isso. Então, na hora de você estudar populações, você consegue testar também teorias, né? Teoria Jumping Jupiter, que Júpiter entrou nessa evolução do sistema solar, né? Aí você consegue testar todas essas teorias que a gente tem até hoje, tá? E ver, tá funcionando ou não, né? Uma segunda pergunta, mais um comentário, seria sobre aquelas missões para caracterizar os objetos em loco, né? No sentido que se desenvolve tecnologia nova para fazer isso, e depois essa tecnologia acaba sendo utilizada aqui na Terra, né? Para vários fins. Sim, isso aí é parte, né, do que a gente vê na atualidade nos celulares. A gente tem uma tecnologia, né, que é devido à astronomia, né? O CCD, cada vez a evolução desses dispositivos vem daí, né? E no caso das missões espaciais, é igual. A gente está hoje aprendendo, sim, a como, por assim dizer, como voar no espaço, sim. É uma primeira fase, tá? A gente está aprendendo até como disparar para como você atingir um outro objeto, né, com um míssil no espaço também, tá? A gente está testando todo esse tipo de coisa, né, que é testando a tecnologia, sim. A gente usa, como já falei, né, muitos dados na atualidade de missões espaciais para comparar, sim. Por último, não sei se alguém mais tem perguntas, né? Qualquer de vocês que queira mais informação,
tá? Eu estou disponível. Eu acho que amanhã que a gente vai, sexta, visitar cada um dos pesquisadores, né? A gente tem aqui trabalho para fazer, já seja iniciação científica, mestrado, tá? A gente aqui tem são vários pesquisadores que têm um observatório nacional em diferentes áreas, sim. Não sei quantos de vocês sejam daqui do Rio, mas a gente tem pessoal de outros estados também, né? O observatório oferece bolsas também, tá? Então, qualquer coisa em matéria de ciências planetárias, eu estou disponível, tá?